Existem algumas experiências na vida que são melhores na segunda vez que você vivencia. Certas viagens, certos livros, certos jogos, certos filmes são muito melhores na segunda vez que você vê. E esse definitivamente não é o caso de Minha Culpa. Esse filme desgraçado sobre dois jovens que se tornam irmãos e depois se tornam namorados. Acontece que nativos do idioma inglês têm preguiça de ler legenda. Então eles simplesmente decidiram fazer uma versão do Minha Culpa que se passa na Espanha, em Londres. Se você achava que não tinha como piorar aquele filme, eles foram lá e colocaram britânicos nele. Esse filme tem algumas diferenças em relação ao original, mas essencialmente é ruim igual. O que é bizarro porque eles tinham oportunidade de melhorar vários aspectos, mas eles não quiseram. Mas quem sabe eles não acertam quando eles lançarem a versão Minha Culpa Guarulhos. Até lá, a gente vai ter que analisar esse daqui mesmo. Noa é uma garota que vive reclamando de tudo e mora com a sua mãe na Flórida. Mas ela está prestes a se mudar para Londres porque a mãe se casou com um cara de Londres. A mãe que comete o crime e a filha que tem que pagar. Se bem que aqui nessa versão, a Noa já se formou da escola, ela já tá grande, eu não sei porque que ela tem que se mudar junto com a mãe. Enfim, ela é uma garota muito aventureira, muito radical, ela gosta de surfar, andar de kart, e ela está muito triste de ter que deixar para trás a sua melhor amiga e o seu namorado Dan. Se bem que ela não parece muito triste não, ela até dá risada do namorado que ele ficou chorando que ela vai embora. E de qualquer forma os dois concordam em manter um web namoro, que é apenas um pouco melhor do que incesto, mas não vamos nos adiantar muito. Assim que ela chega em Londres, ela não para de reclamar um segundo sequer, porque ela não quer de jeito nenhum conhecer o novo irmão dela. Ela nunca nem viu esse cara, mas ela já tem muitas reclamações a fazer por algum motivo. Quer dizer, só o fato dele ser britânico já é um ótimo motivo para você reclamar o dia inteiro mesmo. Mas quando ela chega na mansão nova que ela vai morar, o humor dela melhora na hora. É uma linda casa cheia de carros na garagem, tipo, muitos carros mesmo, a ponto de eu não saber como eles manobram tudo isso daí. E aí ela acaba conhecendo seu famigerado novo irmão Nick, que é esse cara esquisito aí com vibe de surfista, mas que aparentemente não surfa. E os dois não se dão bem logo de cara. Eles se odeiam gratuitamente por um total de 0 motivos. Mas tudo bem também, porque brigar com seu irmão sem motivo nenhum é uma coisa muito comum. Mais tarde eles se arrumam para ir a um baile de gala e o Nick já fica implicando com o vestido que a irmã dele escolheu para ir. É muito coisa de irmão também. Seu traje de inapropriado foi satisfação suficiente. E aí, prontos? Durante o baile, um amigo do Nick chamado Giles, sim, o cara chama Giles! Enfim, ele explica que o Nick não é esse garoto mimado que a Noa pensa que é. Ele fez a própria grana dele com um aplicativo que ele inventou, que é basicamente um Uber. E ele fez isso muito jovem, com 17 anos ele já tinha feito, já tinha vendido o aplicativo e tinha ficado milionário. E eu amo que esse filme tá tentando fazer o Nick ser menos bosta, mas o fato dele ter criado um app não faz diferença nenhuma no filme. É só um fato aleatório jogar de qualquer jeito, e não algo que realmente faça parte do personagem ou da narrativa. Ou seja, ele continua um bosta, porém versão Faria Lima. Depois o Nick diz que vai levar a Noa de volta para casa e o olho dela até brilha quando ela vê que ele tem uma McLaren, pois ela adora carros velozes. Dentro do carro ela admite que errou ao chamá-lo de mimado, mas ainda assim eles continuam discutindo um com o outro com um total de 0 motivos de novo. Eles entraram com tudo mesmo nesse negócio de irmão, né? Mas em um momento ela diz que os pais dele não deram educação pra ele e aí ele fica extremamente ofendido. Ela chama ele de filhinho da mamãe e ele para o carro imediatamente e manda ela descer. Ali no meio da rua mesmo, no meio de uma ponte. Isso com certeza prova que ele não é um filhinho da mamãe. E aí ele manda ela voltar sozinha pra casa no meio da noite. E pro azar ou burrice dela, ela tá sem bateria no celular, ou seja, nem GPS ela tem, ela vai ter que adivinhar o caminho de volta para casa. Uma casa que ela foi só uma vez, numa cidade que ela nunca esteve. É como se ela tivesse sido largada num servidor de Minecraft que ela não conhece. E realmente o irmão dela parece mesmo um boneco de Minecraft. Um tempo depois, um amigo do Nick chamado Zack para com o carro do lado da Noa e diz que o Nick mandou buscar ela e levar ela de volta para casa. Mas ela tem outros planos e ela pede para ele levar até onde o Nick está. E obviamente o Nick está numa festinha sensualizando sem camisa. E o filme quer que eu acredite que esse cara inventou um app. No máximo ele inventou a herpes.
Quando a Noa chega na festa, um rapaz chamado Tom chama ela de brinquedinho e oferece uma bebida pra ela. E burra do jeito que ela é, ela vai lá e aceita a bebida. O cara não é o Andy do Toy Story pra ter boas intenções com o brinquedo. Assim que ela encontra o Nick, ela joga o resto da bebida dela nele e vai embora. Sim, ela foi até lá só pra isso. Maluco deixou ela à mercê da sorte no meio da rua, no meio da noite, e a vingança dela foi jogar a bebida nele. E em seguida ela começa a passar muito mal e o Nick pergunta se ela bebeu alguma coisa que ofereceram pra ela. Quando ele descobre que foi o Tom que deu a bebida pra ela, ele vai lá e dá um murro nele. Porque apesar dos pesares, ele continua sendo o irmão mais velho dela, tem que proteger. E depois ele leva a Noa de volta pra casa, carregando ela em seus musculosos braços. Nem no médico ele leva ela, tá? Nem sabe se deram um chumbinho pra ela. Acho que o melhor que ele pode fazer é abandonar essa vida e voltar a fazer aplicativo. Ele tem muito mais futuro fazendo isso. E eu tenho a oportunidade perfeita e gratuita para você que também quer entrar no mercado tech e não sabe por onde começar. A Alura e o Google se uniram novamente para trazer mais uma imersão IA histórica. Aqui você vai ter 5 aulas para aprender a usar o Gemini de maneira muito eficiente, criando agentes autônomos que executam tarefas por você. Sabe aquelas tarefas chatas e tediosas que ninguém quer fazer? Você vai aprender a deixar isso com o Gemini enquanto você foca na parte divertida da programação. Eu adoro diversão, ou seja, é uma ótima maneira para você aprender a aumentar sua produtividade, a solucionar problemas diversos e, claro, decolar na sua carreira. Lembrando que as aulas serão com grandes profissionais da área, completamente gratuitas, 100% online e sem qualquer tipo de pré-requisito. Sem contar também que você vai receber um certificado de conclusão que vai ficar ótimo no seu portfólio. Você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva para conhecer outros alunos e profissionais da área, e eu ouvi dizer que também vai ter uma premiação para quem fizer o melhor projeto. Eu adoro premiações, então não perca essa oportunidade única de se destacar no mercado. Novamente, é um evento 100% gratuito, feito especialmente para você que pensa em ingressar nessa área e para você que quer dar um upgrade na sua carreira. Confere o link aqui na descrição, mas por favor corre, que as inscrições são por tempo limitadíssimo. Não vai perder, hein, pelo amor de Deus. Agora, voltando pro vídeo, no dia seguinte a Noa stalkeia o Nick e ainda vai xeretar no quarto dele, onde por algum motivo tem uma moto. Tem uma moto no quarto do cara. Por isso que homem tem que ser proibido de decorar a casa. A gente vai enfiar luz RGB, automóveis e God of War em tudo. O Nick flagra ela xeretando nas coisas dele e ela morre de vergonha. Mesmo sendo super normal o irmão ficar xeretando as coisas do outro. Mas isso também passa muito rápido porque segundos depois ela descobre que o namoradinho dela está traindo ela com a melhor amiga dela. No carro que ela deu para a melhor amiga dela ainda. E o pior de tudo é que a melhor amiga ainda ficou com um bichinho de pelúcia da Noa. Não tem nem com quem ela chorar abraçada. Ela fica muito arrasada e à noite, quando ela vê que o Nick tá saindo, ela diz que ela vai junto com ele. Eles chegam num encontro de carros tunados e lá a Noa conhece a Jenna, de quem ela imediatamente se torna a melhor amiga. E a gente sabe o que aconteceu com a última melhor amiga que ela fez, né? A Noa conta pra ela que ela sempre gostou de pilotar carros, que foi algo que o pai dela ensinou pra ela, mas agora ele está na prisão. Sim, ela tem um pai na cadeia e ainda assim ela consegue reclamar do novo namorado da mãe dela só porque o cara é de Londres. E aí a Jenna conta que por ali eles não apostam racha. Esses encontros são só pra zoar e ficar de boa mesmo. O filme não quer incentivar nada ilegal, nada proibido, nada antiético. Podia não incentivar o incesto também, né? Daí o nosso amigo Nick fica sabendo que a Noa foi traída pelo namorado dela e, claro, como irmão mais velho, ele decide ajudá-la a se vingar. Então ele vai lá, leva ela pra um cantinho afastado e beija ela na boca. É uma forma de se vingar do seu ex. Quer dizer, eu acho que o incesto é uma ótima forma de se vingar contra os seus pais. Agora eu já não sei se funciona muito bem para se vingar do seu ex, né? Em seguida chega um rapaz chamado Rony
no rolê. Ele acabou de sair da cadeia e tá doido pra voltar pra lá porque ele quer apostar racha com o Nick, que é o único ali que bate de frente com ele. Sim, parece que esse vilão foi escrito pro Carros 4. Que porra de motivação é essa? A Jenna diz que não está confiante de que o Nick consiga vencê-lo, então a Noah vai lá e simplesmente entra no carro do Nick pra correr no lugar dele. Mas como o filme não pode incentivar a tirar racha, a corrida acontece ali num circuito fechado, dentro do próprio estacionamento do Carrefour. Já aconteceu tanto crime lá dentro do Carrefour que mais um não vai fazer diferença nenhuma. E a Noah ganha do Rony, mas ela mal sabe a confusão onde ela acabou de se meter. O Rony fica muito puto que o Nick não correu e começa uma briga generalizada ali. A polícia chega, todos dispersam e o Nick tem que resgatar a Noah no meio da confusão porque ela tá tendo uma crise de pânico. E ela costuma ter essas crises quando ela está em lugares muito pequenos ou quando ela presencia algum tipo de violência. Em casa, a Noah repara que ela e o Nick têm a mesma tatuagem, apesar de em lugares diferentes. E isso não é coincidência, isso não é destino, é apenas porque eles são muito básicos. É tipo quando em 2010 todo mundo tinha tatuagem do infinito, mas é inegável que eles nasceram pra ser irmãos, até eles até têm tatuagem combinando já. E aí a Noah fica provocando o nosso amigo Nick, fingindo que vai beijar ele, que eu acredito que seja algum tipo de brincadeira moderna e esquisita entre irmãos modernos e esquisitos. No dia seguinte, o Nick vai visitar a sua irmã mais nova, Mary, e o pai sugere que ele também leve a Noah. Ele tem a brilhante ideia de deixar a Noah dirigir, ele até pede pra ela ir devagar, mas essa vagabunda sai fazendo drift na estrada. Ela dirige igual um motorista de Porsche procurando um ciclista pra atropelar. E aí, só quando ela chega lá, ela descobre que eles vieram ver a irmãzinha do Nick. Quase deixou a menina sem irmão mais velho. Daí o Nick explica que a mãe dele foi embora quando ele tinha apenas 12 anos devido a problemas com álcool. E faz apenas uns 2 anos que eles se reconectaram porque ele queria ter contato com a Mary. Pode ver que ele é um rapaz que ele gosta bastante das irmãs dele. O problema é que de uma delas ele gosta demais. E o acordo que ele fez com a mãe dele é que ele pode ver a Mary contanto que ele não se meta em problemas. Ou seja, sem rachas e sem lutas clandestinas. O que é bastante difícil para um cara que adora fazer tudo o que é proibido, né, Nick? Você adora uma coisa proibida, né? Falando nisso, à noite o Nick e a Noah se beijam novamente. Caramba, eu acho que eles querem mesmo se vingar do antigo namorado da Noah, né? Mas no dia seguinte ele já se distancia um pouco da Noah. Ele diz que ele precisa se afastar para se concentrar na luta que ele vai ter contra o Rony, porque o Rony não vai ficar satisfeito com o jeito que a corrida terminou. Eu sinceramente nunca vi um vilão tão carente assim. O maluco tá desesperado para ter um rival por algum motivo. Em casa, a Noah recebe a visita surpresa de seu ex-namorado Dan, que veio a convite da sua maravilhosa mãe que está por dentro de tudo que acontece na vida da filha. Ele diz que está disposto a fazer de tudo para reconquistá-la, mas assim que ele vê o Nick lá dentro da casa, ele reconhece ele daquela foto que ela mandou ele beijando ela. E aí o Dan fica até mais tranquilo que era só o irmão dela que ela tava beijando. Isso é coisa normal, é coisa de irmão. Ele ainda tem chance de reconquistar ela. Aí a Noah vai até o Nick, beija ele de novo. Tô começando a achar que já não é mais pra se vingar do ex-namorado dela. E ela pede pro Nick fazer o Dan ir embora dali, porém sem machucar ele, coitado. Então o Nick oferece $1.500 pro Dan simplesmente ir embora e claro, ele aceita. E claro também, o Nick acerta um murro na boca dele. E você percebeu que esse cara ganhou $1.500 por trair? E além disso, o Nick teve que pagar $1.500 pra poder pegar a irmã dele em paz? Essa é uma das poucas situações que eu tô do lado do cara que trai. No outro dia, a Noah vai até o local onde vai acontecer a luta entre o Nick e o Rony. E eu sei lá, por que ela tá dando essa risadinha, sendo que ela não gosta de violência e não quer que o Nick lute. O Nick começa muito bem a luta, ele até vence o primeiro round, mas a Noah não gosta daquilo que ela tá vendo e vai embora, dizendo que ele nunca mais vai ver a irmã dele, Mary. E novamente, por que caralhos ela foi até lá se ela não gosta de violência? É tipo ir num jogo da seleção brasileira hoje em dia e ficar puto que você vai assistir ao pior futebol já praticado. Você tá esperando o quê? Então, o nosso querido Nick desiste da luta e, claro, o Rony fica muito puto de novo. Ele pega uma faca, aponta pro Nick e diz que vai
atrás da família e dos amigos dele. E ele também rouba a McLaren do Nick. E é por isso que eu sempre digo, às vezes a violência é a resposta. Se ele tivesse descido a porrada nesse maluco, ele ainda ia ter a McLaren dele. No dia seguinte, chega o aniversário do nosso querido Nick. Ele vai até a piscina onde está a Noah, chega bem pertinho dela e começa a tocar nas partes de baixo dela. E ele diz que para quem está vendo de fora, parece que os dois estão tendo apenas uma conversa comum. Cara, não parece não. Parece que vocês estão fazendo exatamente isso daí que vocês estão fazendo. Eu nunca vi alguém conversar tão perto assim da irmã. À noite, os dois são atacados dentro do carro por homens mascarados num posto de gasolina. E claro que esses homens encapuzados e mascarados são o Rony e sua gangue, que, vamos ser sinceros, tiveram a reação esperada ao ver um cara pegando a irmã. A Noah pergunta por que eles não podem simplesmente ir até a polícia. Mas o Nick diz que não pode porque existe um código de conduta para esse tipo de coisa. Código de conduta? Nick! Você tá pegando a sua irmã, cara! Eu acho que tá tarde demais pra você se preocupar com código de conduta. Depois disso, eles vão para Ibiza junto com o Lion e com a Jenna pra comemorar o aniversário do Nick, né? Eles curtem bastante, beijam na boca, mas uma hora o Nick vê um rapaz dando em cima da Noah na balada e ele acerta um murro na cara dele. Bem feito. Eles são expulsos de lá e a Noah fica muito magoada com ele, porque ela não gosta de violência. Ela é apenas fã de dirigir de forma extremamente imprudente, colocando a vida de todo mundo em risco. Mas violência não pode. Só no trânsito. No outro dia, a Noah vai até uma festa de uma das ex-ficantes do Nick. Por algum motivo. Essa menina não é muito boa de escolher rolê, né? E eu também não preciso dizer que essa ex do Nick odeia a Noah. E como uma forma de pegadinha super divertida, engraçada, ela vai lá e tranca a Noah dentro de um quarto pequeno. Ela começa a ter um ataque de pânico, mas o Nick logo aparece para salvá-la de lá. Eu acho que também tá um pouco na hora da Noah começar a andar com o celular dela carregado pros lugares, né? E aí a Noah conta pro Nick que o pai dela tinha problemas com álcool também e um dia ele simplesmente surtou e machucou ela. Ela depôs contra ele e ele foi preso. E desde então ela morre de medo dele sair da cadeia e ir atrás dela. E aí faz menos sentido ainda ela ter odiado ir pra Londres, sendo que ela estaria indo pra mais longe ainda do pai dela, né? Mas tudo bem. Depois desse desabafo super excitante, eles ficam pelados e realizam um ato libidinoso. Olha que maravilha. Numa noite qualquer, o mordomo deles encontra o Lion todo arrebentado dentro de um dos carros do Nick. Provavelmente obra do Rony. O pai do Nick manda a Noah e a mãe dela para um hotel para elas ficarem seguras. E depois, junto com a detetive Sato, ele explica melhor a situação pro Nick. Acontece que o pai da Noah saiu da cadeia, fugiu para Londres e agora está atrás da filha. Inclusive, ele contratou o Rony para ajudá-lo a pegar a filha. E sim, sabendo de tudo isso, eles foram lá e mandaram a Noah e a mãe dela para um hotel sem nenhum policial junto, sem nenhum segurança. Eu achei muito inteligente, é muito bom esse plano. Então acontece exatamente o que você imaginou. O Rony e o pai da Noah conseguem sequestrar a Noah com extrema facilidade. Isso não tem nada a ver, mas a Noah não parece nem com a mãe dela e nem com o pai dela. Se ela for adotada, que azar que ela deu, né? O pai da Noah, o Travis, liga para o pai do Nick e pede 1 milhão de dinheiros britânicos pro resgate dela. Porra, é pra resgatar ela ou pra resgatar a McLaren do Nick que o Rony roubou? Aliás, o Nick então se lembra que a McLaren dele tem rastreador. Então ele segue a localização do GPS e chega até um hangar onde eles estão mantendo a Noah prisioneira. O Rony, que está numa missão de vingança pessoal contra o Nick, acerta uma facada nele e ainda assim ele consegue perder a briga pro Nick. Impressionante que esse cara ficou 1 ano na cadeia e não aprendeu a brigar lá. A cadeia tem que parar
parar com esse negócio de ressocializar, da aula de cerâmica, da aula de canto. O preso sai de lá completamente perdido, sem saber como agir numa briga. Conhecimento em cerâmica não vai ajudar ele aqui fora. Enquanto isso, o Travis coloca a Noah dentro da McLaren e manda ela dirigir. O Nick pega o carro dele e vai atrás, e a polícia também chega. E eu achei legal que essa polícia dirige BMW, né? Dinheiro do imposto tá sendo bem gasto. Aliás, eu não tenho uma BMW, cadê a minha? Também sou policial. O Nick persegue a Noah em alta velocidade por toda a cidade, até o momento em que ele consegue cortar caminho e parar o carro na frente dela. E aí eles colidem feio e o carro do Nick capota várias vezes, ele voa longe. O Nick é completamente maluco, ele já viu que essa menina dirige igual uma psicopata. O Travis sai do carro com a Noah, tenta usar ela como escudo humano, mas ela consegue escapar dele e a polícia atira nele. Raros momentos que a polícia faz alguma coisa de útil. Autocrítica. Só que daí, infelizmente, o nosso querido Nick não morre e 6 meses depois esse infeliz já tá dando tibum na piscina. Ô animal, você foi esfaqueado no abdômen. O Bolsonaro até hoje tá todo cagado por causa da facada e esse maluco aí já dando tibum na piscina e comendo a irmã. O Bolsonaro não tá fazendo isso, eu acho. Bom, mas é assim que o filme termina e eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Foi ótimo reviver este clássico. Um clássico que tem tipo 1 ano só. E a gente já tá revivendo ele. Faz bastante sentido, é um ótimo uso do dinheiro. Tchau, tchau.